Então, buscadores, sejam muito bem-vindos à nossa aula terapia e hoje estamos falando sobre a ferida do abandono. O nosso material base é o livro da Lise Bourbeau, que fala sobre as 5 feridas emocionais. Então, vamos lá. A ferida do abandono é uma das 5 feridas emocionais principais descritas por Lise Bourbeau em seu livro As 5 Feridas que impedem você de ser você mesmo. E ela está relacionada à sensação de ter sido deixado, rejeitado ou negligenciado emocionalmente por uma figura importante como o pai, a mãe ou o cuidador, o substituto. Então, é essa sensação que o abandono traz sobre ser deixado. E aí são 5 feridas, né? Rejeição, humilhação, traição e justiça. E vocês escolheram para a gente falar sobre o abandono. Então, vamos lá. É muito importante a gente saber como é que essa ferida se forma, né? Qual é a origem da ferida. Então, ela surge na primeira infância, geralmente entre 1 e 3 anos de idade. E ocorre quando a criança sente que não teve apoio emocional suficiente. Então, esse é um abandono afetivo. Então, ela espera aí do genitor oposto, né? Então, se você é a mulher, é sobre seu pai, se você é o homem, é sobre sua mãe. E essa ferida do abandono, ela pode ser causada por situações como a separação dos pais, a ausência de afeto, ou um cuidador que foi indisponível emocionalmente, afetivamente para aquela criança. Então, é muito como você interpreta o que te aconteceu. E essa ferida, ela se manifesta, né? Cada ferida vai se manifestar de uma forma. E essa ferida do abandono, ela se manifesta através do medo profundo que a pessoa tem da solidão. É daí que ela vem. É uma pessoa que tem dificuldade de ficar só, porque ela tem a dependência emocional. Então, ela precisa de outra pessoa para se sentir segura. Tem um apego exagerado nos relacionamentos. Está sempre buscando a atenção. Busca constante por atenção e por validação. Essa presença do outro. Então, são pessoas que, por causa dessa crise, dessa ferida do abandono, tem crise de ansiedade quando se sente ignorada ou afastada das outras pessoas. Então, tem muito sentimento de carência, de vazio, de fome de amor. Então, eu quero que vocês me respondam aí, de 0 a 10, o quanto você se sente aí esse vazio, essa fome de amor, essa sensação de que está faltando esse afeto na tua vida. 8, vivi nisso tudo. É incrível, né? É isso mesmo. Quando eu comecei a estudar sobre as feridas, eu também fiquei pensando nisso. Meu Deus, alguém pegou a minha história e descreveu aqui, foi essa sensação. É. Então, vamos respondendo aí de 0 a 10 o quanto você se percebe nessa fome de amor. E aí, toda ferida precisa de uma proteção. Quando a gente tem uma ferida, a gente cria uma máscara para se proteger, né? Essa máscara de comportamento, uma forma de se apresentar para não reviver mais a dor. A gente cria a máscara para a gente se proteger e não viver de novo aquela dor. E nesse caso aqui é a máscara do dependente.
Então, o dependente é a pessoa que tende a buscar relações onde ela se sinta acolhida e que pode desenvolver comportamentos de vítima, dramatizar situações ou se anular para não ser deixada. Então, o dependente acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de outra pessoa para auxiliar. Então, ele pede a opinião e a aprovação dos outros o tempo todo. E o corpo da pessoa reflete essa necessidade de apoio, né? Então, as características mais marcantes do dependente é a falta de tônus muscular, dores nas costas, porque coloca sobre si a responsabilidade que não é sua. Então, é aquela pessoa que tem ombros caídos, né? Uma pessoa que é magrinha, pequenininha, baixinha, tem mesmo aquela sensação de coitadinha, olhos grandes e tristes, também são características físicas do dependente. Já fui um 9, mas hoje sou um 4. Ótimo, já está evoluindo bastante, né? Tenho muita dor nas costas. Pois é. Porque é como se faltasse mesmo essa força física, né? De eu posso, eu sou capaz, eu vou lá e eu faço. Que acho que tem muito mais na ferida da injustiça. Então, o dependente, ele encara seus problemas como dádivas, ele não sofre com os problemas em si, porque esses problemas servem para chamar a atenção dos outros para ele, né? Então, isso impede que ele se sinta abandonado. Ele tem uma doença, um problema, uma questão, e ele chama a atenção do outro, isso faz com que ele sinta que não está abandonado, não está sozinho na vida. Então, para um dependente, ser abandonado é muito mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele mesmo cria para conseguir companhia, né? O meu é 8. Ok. Essa fome de amor. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala aqui desse dependente é quando ele se coloca no papel de vítima. Então, a vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas de saúde, para chamar a atenção para si. E isso provê as necessidades do dependente, que julga nunca ter o suficiente. Ele vive na falta, né? Ele acha que não, se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com o seu apoio. Ainda está na criança, sabe? A criança que precisa que os outros ajudem. Dependente ainda está lá naquela criança de 1 a 3 anos, né? Que não cresceu. Estou entre 6 e 7, oscilando algumas vezes. O dependente não pode viver sem problemas, isso não pode. Ele vai sempre procurar problemas para que ele seja a vítima, e nesse lugar de vítima ele possa ter a atenção de outras pessoas. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Isso é a emoção base, né? Então, ele tem esse aspecto de tristeza, de olhar caído, de quem está para baixo. E ele sente essa tristeza lá no fundo de si mesmo, sem compreender nem poder explicar de onde vem essa tristeza. E para não senti-la, o dependente procura a presença dos outros. E ele pode, no entanto, tomar uma decisão drástica, ou seja, retirar-se, largar a pessoa ou a situação que lhe causa essa tristeza, ou que ele acha que causa, né? Ou esse sentimento de solidão. Então, não percebe que todas as vezes que desiste de alguém ou de algo, também está cometendo um ato de abandono. Então, todo mundo que tem a ferida do abandono também pode abandonar. Então, já que eu vou ser abandonado mesmo, então é melhor abandonar logo. E essa ferida do abandono, a pessoa começa a abandonar a si mesma.
o autoabandono. Ela vai abandonando a si, ela vai abandonando projetos, ela vai abandonando algumas coisas na vida dela, sem perceber que ela está fazendo isso. Ela acha que ela é a vítima do abandono, só que ela também abandona, ela começa a abandonar. Então vá percebendo aí, né? Em que lugar você também está. Eita, eu estou me abandonando, estou abandonando coisas aqui da minha vida. Vá pensando aí. Já abandonei pessoas antes de ser abandonada. É isso. Nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. É difícil para uma pessoa se perdoar, pois, em geral, nem ela mesma percebe que se odeia. Quanto mais profunda a ferida do abandono for, maior é o grau de autoabandono ou de abandono a outras pessoas, situações ou projetos. Nós criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos ver. Eis a razão por que atraímos para nosso convívio indivíduos que apontam o que fazemos de errado. Muito importante que a gente pare para entender isso. Primeiro, sobre se perdoar. Você já se perdoou? Sim ou não? Escreva aí no chat para mim. Sim, me perdoei. Não, ainda não me perdoei. Essa é a primeira questão que a gente tem que observar aqui. Se você consegue se perdoar. Ah, não, não perdoou tudo, então não perdoa. Ah, perdoou só uma parte, outra não, então não perdoa. Sim é sim e não é não. Sim, me perdoei, acredito que ainda não. É, se tem dúvida, é não. Então, a primeira coisa, conseguir se perdoar, descobriu, né, que tem partes que você odeia em você, conseguiu perdoar, ok. E aí, conseguiu perdoar todas as outras pessoas ao teu redor, teus pais, principalmente, por essa ferida de abandono, né, por ser abandonado pela mãe ou pelo pai, perdoou. Se perdoou por se abandonar também. Tudo que você está criticando aí da sua mãe e do seu pai, você vai fazer também para poder, né, entender esse lado deles. Demorei muito, mas me perdoei. Sim, sim, perdoei a mim e a todos. Ótimo. Pronto, ok. Já demos muitos passos aqui. Primeiro passo, conseguir perdoar. Aí a gente está conseguindo fechar as feridas. Depois, perceber se você ainda está nessa situação de se abandonar. Se você está abandonando pessoas, situações ou projetos que não deveria estar fazendo isso, por medo, que uma coisa é você decidir que não quer mais e seguir em frente, fazer outra coisa. Diferente de você ter medo e por isso que você abandona. Ah, eu tenho medo de ser abandonado, então eu vou abandonar logo. Observe o que é que você está criticando aí nas outras pessoas, porque está falando sobre você. Aquilo que você não quer ver, que você não gosta nos outros, é o que você não quer ver, que tem aí em você. E se você não vê isso, vai atrair pessoas que apontem isso para você ver, ok? Muito bem. Então, o que nos interessa aqui? Conhecer a ferida, saber de onde ela vem, como é que ela se forma, por que que acontece, tudo mais, e curar essa ferida. Então, vamos falar agora dos caminhos de cura. Primeiro, a gente reconhece, eita, tem essa ferida aqui, tá falando de mim, nossa, ok. Depois você percebe os padrões repetitivos de medo, de rejeição e de solidão que está envolvida aí nesse sentimento de abandono. E aí, em seguida, você observa quando as suas ações são movidas pela carência emocional que tem por trás dessa ferida do abandono.
Daí você vai se fortalecer através do auto-amor. Vai trabalhar no autoacolhimento, na autovalidação, né? Nessa capacidade de estar bem consigo mesmo, de parar de procurar a validação de outras pessoas, de desenvolver autonomia emocional. E o que a gente está fazendo aqui, né? Essa terapia, porque a psicoterapia, que é essa terapia através da fala, vai ajudar você a curar esse eu ferido. Quando você compartilha, por exemplo, momentos seus de, poxa, me senti abandonado quando aconteceu aquela situação na minha infância, ou meus pais adoeceram e tiveram que ir para o hospital, ou eu estava doente e eles me visitaram, mas eu achava que eles iam me deixar lá, ou sei lá o que foi que aconteceu aí na tua história, que você pode acessar e descobrir que tem um eu ferido precisando de ajuda. Então, dentro da terapia, a gente faz técnicas, por exemplo, de regulação emocional, que são muito eficazes para trabalhar essas emoções, né? Essas feridas emocionais. E a pessoa também precisa desenvolver relacionamentos mais conscientes, construir relações com mais consciência, sem projetar no outro a responsabilidade de curar o abandono, que só você vai poder fazer isso. Você é que cura suas próprias feridas, não são os outros. Então, por exemplo, uma forma que pode ajudar bastante são as afirmações positivas para quem quer trabalhar nessa ferida emocional. Então, você vai lá na frente do seu espelho e começa a dizer para você: eu sou suficiente. Eu aprendo a me acolher com amor e paciência. A minha presença é segura e completa. Eu posso confiar em mim e na vida. Sabe quantas vezes você vai repetir isso? Até você falar isso acreditando totalmente, sentindo como uma verdade. Quando é apoiado, o dependente sente-se amado. Então, ai, descobri que alguém na minha família tem a ferida do abandono e essa característica aí do dependente. O que que eu vou fazer? Eu vou apoiar mais essa pessoa, se eu puder, porque isso vai fazer com que ela se sinta amada, com que ela se fortaleça. Se eu tenho essa ferida e reconheço ela em mim, então eu vou perceber, né, que é isso que está acontecendo. Então eu preciso procurar mais esse apoio para que eu me sinta amada por outras pessoas, para que eu me fortaleça. Coloca essa afirmação no grupo, se puder. Ah, eu acho que eu não te mandei ainda esse material aqui, né? Vou mandar esse material aqui. Para alguns eu já mandei, para outros não. Ok, então a gente para por aqui e vamos começar a terapia, né, aqui na nossa interação. Vou parar aqui a gravação.